Eu, assim, muito pessoalmente, acho que devemos nos esforçar para viver uma boa vida. Uhum. E, portanto, a filosofia deve estar nos auxiliando a isso. Se não nos ajuda nisso, nem sei se deveria existir. Mas eu adoro a filosofia porque entendo que de tudo que eu estudei, a filosofia é o que mais ajuda a viver. Agora, ajuda a viver do seu jeito, dando instrumentos para que você soberanamente reflita e, dentro do seu caso específico, tome as suas decisões. Estamos longe de ser obstáculo para a vida prática. Pelo contrário, muito da filosofia insiste em observar que não há outro remédio senão deliberar, decidir, escolher, e para isso ter valores, referências, âncoras, pontos de partida e pontos de chegada. Então, acho mesmo que um bom pedaço da vida depende das nossas decisões, o outro pedaço não. Sim. Esse pedaço que depende das nossas decisões pode ser melhorado por nós, o outro pedaço não. O outro pedaço resulta daquilo que para nós é o acaso. Então, aquilo que depende de nós pode ser aperfeiçoado e que seja assim, e que a filosofia nos ajude a pensar melhor para viver melhor. Acredito muito nisso, nesse paralelo, né? Nessa paridade entre pensar bem a vida e viver de acordo com o que se pensou. Né? Boa. Acredito mesmo que esteja aí um traço da sabedoria. Né? Porque você fazer da vida do espírito um discurso e depois ter uma vida prática desalinhada disso é um pouco esquizofrênico. Uhum. Acho até um pouco perturbador e pode levar à insanidade. Como, por exemplo, o sujeito ser um especialista na moral de Kant, como foi mostrado, e ao mesmo tempo ser um ladrão, um desonesto. Isso deve levar a pessoa a uma paranoia, porque ela sabe que o que ela faz é indigno. Então, normalmente espera-se que o bom pensamento sobre a vida se traduza numa vida vivida em alinhamento com esse bom pensamento. Uhum. Isso nem sempre é fácil, né? Porque a vida prática nos coloca em situações encalacrantes, becos sem saída, aquilo que na filosofia a gente chama de aporia, né? Não tem saída. E muitas vezes somos obrigados, para livrar a nossa cara, estratégias que não são completamente abençoadas pela nossa razão prática. E aí a gente se sente mal, a gente se sente envergonhado de fazer o que está fazendo. Isso é ruim, é entristecedor. Então temos que nos esforçar para balizar a vida de acordo com o nosso bom pensamento. E isso é uma conquista diária. Nunca será absoluta, será sempre provisória, relativa, mas é um caminho. E eu espero hoje estar vivendo de maneira mais próxima daquilo que eu acho adequado, e espero estar pensando melhor sobre o que é adequado para ajudar a vida a discernir melhor. Então, agora, claro, quando alguém diz isso, sempre aparecerá um interlocutor para dizer: mas você pisou na bola aqui, você errou ali, você vai... Naturalmente que sim. Diariamente a gente escorrega. Mas a consciência, né, a lucidez a respeito de tudo isso ajuda a ir diminuindo humildemente os escorregões e a calibrar de maneira
cada vez mais acurada os nossos caminhos. Então, eu não vejo, pelo menos para mim, né, eu não vejo nenhum sentido num discurso filosófico que não tem nada a ver com a vida. Certo. Inclusive, aqueles autores, né, filósofos, cuja filosofia eu não vejo tangência com a minha vida, Certo. são autores que eu não consigo entender muito. Certo. E há muitos. Agora, outros que têm diretamente a ver, eu enxergo o que eles dizem na minha vida o tempo todo, esses eu adoro e conheço muito melhor. Eu, em primeiro lugar, me solidarizo com todos esses que têm dificuldade para viver, porque acho que quem acha que a vida é fácil é porque não entendeu direito. Uhum. Em segundo lugar, eu penso que a necessidade de escolher caminhos, que é a nossa, tais como você apresentou na tua pergunta, não sei se eu faço isso ou aquilo, não sei se indica que esse pedaço da vida escolhido por nós é muito relevante. Agora, se na vida há escolhas, então é preciso entender direito o que significa escolher. E toda escolha deve recair sobre a alternativa, em meio a outras que passam pela nossa cabeça, a alternativa que para nós é melhor, ou seja, de maior valor. Então, chegamos num ponto onde nós nos perguntamos o que é que confere valor a um caminho pensado para a própria vida. Porque senão eu não tenho como escolher, eu fico à deriva, entende? Fica mais ou menos indiferente. Ah, professor, o senhor vai continuar dando aula ou vai abrir uma posada em Búzios? Ah, mas não sei, né? E aí fico à deriva e acabo, digamos, entregando na mão do acaso facilitações ou dificuldades que vão me ajudar a definir. E isso, entregar na mão do acaso, nem sempre te trará bons auspícios, sabe? Então, seria interessante que houvesse da tua parte referências concretas sobre o que é bom para você. Legal. Para além das facilidades de ocasião. Sabe? Para além de aparecer alguém dizendo, quer abrir uma posada em Búzios? Eu tenho uma coisa montada lá, que tal. Surge uma oportunidade, né? Uhum. E aí, eu tenho enorme desconfiança de uma vida regida pelas oportunidades oferecidas pelo mundo. Porque é como se eu não tivesse nada a dizer. É como se eu tivesse num cassino. E não creio que seja completamente assim. Acho que da nossa parte, da parte do vivente, deva haver referências importantes sobre valores. Então, a título de exemplo, vamos imaginar que ao longo da minha vida eu tenha me convencido de que, para mim, é muito importante participar da educação dos jovens da nossa sociedade. Por que razão isso aconteceu? Não vem ao caso. Haverá muitas razões. Mas o fato é que isso se tornou muito importante. Eu não posso fingir que isso não existe. Isso é uma referência para mim, é uma âncora, de tal maneira que tudo que me propuserem sobre a vida, eu terei que contrastar com essa referência. Certo. Você falou em abrir uma brigadeiria. Adoro brigadeiro.
mas prefiro participar do mercado de produção de brigadeiros como consumidor, não é? Por quê? Porque abrir uma loja de brigadeiros eu não sei se tem diretamente a ver com a educação do nosso jovem. Eu acho que eu posso contribuir melhor em outro segmento. Certo. Alguém dirá, não sei se, né, vou para cá ou vou para lá. E aí eu vou olhar as duas oportunidades e vou dizer, qual delas tem mais a ver com aquilo que é relevante para mim? E assim eu sempre vivi. Eu sempre vivi escolhendo aquilo que me ajudaria a ser quem eu quero ser. Ou seja, um educador relevante, alguém que ajuda as pessoas a entender as coisas melhor, etc. É o que eu quero ser, é o que eu acho que eu devo ser, é o que conta para mim, é o que importa de verdade para mim. Então, quando aparecem as inúmeras possibilidades, e acredite, elas vão ao infinito, são poucas as que passam pela tua cabeça, mas há, né, dado que o universo é infinito, as possibilidades de vida também são. E aí você tem que pegar tudo isso e reduzir a uma só. Porque estar aqui agora é uma só. É uma só. É uma só. Estar aqui agora exigiu não estar alhures, assim. E alhures o céu é o limite, né? Por que eu estou aqui? Porque tem a ver com esse grande valor da minha vida, que é a educação, né? Agora, que me entendam bem, esse é o meu caso. E eu não pretendo que o meu caso transcenda nem um fiapo do meu caso. O que eu quero dizer com isso? Que eu não sou guru, né? Eu não sou um profeta, eu não sou um mentor, eu não sou nada disso. Eu apenas estou explicando qual é o meu caso. E eu gostaria que você descobrisse qual é o seu caso. Mas essa é uma descoberta que vai exigir de você uma criteriosa observação sobre si mesmo. De si mesmo. Autoanálise mesmo, né? Eu fiz, durante muito tempo, essa avaliação de mim mesmo. Então, você começou interessante, dizendo, foi nadador, né? E, invariavelmente, essa afirmação me causa um certo desconcerto. E por quê? Porque nadar nunca foi uma escolha convencida da minha parte. Eu nadei por conta de injunções de saúde, asma, aí recomendaram, meu pai foi procurar um professor de natação e assim eu comecei a nadar em função de problemas que eu tinha e a natação me ajudaria a melhorar as questões de saúde. Aí me botaram lá num 50 livre mirim masculino, 7 anos, no Saldanha da Gama, em Santos, e era um paulista, e eu fiz lá 35 e pouco, 36, com 7. Aí fala, porra, o moleque ganhou, leva jeito. Aí se foi o grande azar, né? Porque é nadador, é nadador. Não é nadador, não. Não, é nada só. Nada para melhorar o pulmão, nada para melhorar a respiração, nada assim, não sou, né? Então, assim, a construção da minha identidade exigiu de mim eliminar um monte de coisas que são lindas, mas que não são a minha praia, né? E aí, então, eu, ao identificar qual era a minha praia, eu resolvi bancá-la em definitivo, com muita seriedade, com muita fidelidade, né? E muitas foram as oportunidades de trocar de praia, né? Muitos foram os convites por conta de habilidades de comunicação, né? De seguir outros caminhos que não
aqueles que eu tinha escolhido para mim. E eu soube discernir, agradecer, ainda que fossem tentadoras em muitos aspectos, e bancar a vida que eu escolhi para mim. Então, se tem uma coisa que é legal de contar, é isso. Nem tudo deu certo. Aliás, muita coisa não deu certo. Mas, pelo menos, eu vivi a vida que desde muito cedo eu achei que era a vida que eu deveria viver. Isso eu me orgulho até. Né? E acho que muito da angústia existencial que surge quando a pessoa não sabe o que fazer da vida, advém do fato de que elas não têm essa âncora a que eu me referi desde o começo. E a âncora é uma questão de valores pessoais mesmo, coisas que contam para a própria vida, sabe? Uma empresa tem valores corporativos comuns a todos que estão lá dentro, mas há valores pessoais. Né? E valores pessoais, o próprio nome indica, eles são pessoais. Certo. Ou seja, se você não gosta de professor, não gosta de escola, não gosta de estudar, não gosta de ler, não gosta de tal, continuamos amigos, porque são valores pessoais. Agora, para a minha vida, tudo isso conta demais. Exato. Agora, por outro lado, tem um monte de coisa que costuma valer muito no mundo e, para mim, talvez não tenha tanto valor assim. Então, eu vejo, por exemplo, agora em idade de pré-aposentadoria, né? Alguém me pergunta, e agora, professor, vai, né? Finalmente botar o burro na sombra, vai morar, não sei porquê, olham para minha cara e sempre sugerem praias e coisas, né? Eu sempre me pergunto, por que será que ninguém vislumbra a possibilidade de eu querer continuar fazendo sempre, até o fim, aquilo que sempre fiz? Certo. E por quê? Porque eu não estou pagando um pedágio para poder me aposentar bem. Eu não. Eu já vivo de acordo com o que eu mais gosto de fazer. Eu prefiro a sala de aula à praia. Mas não é que a praia... Isso é que é importante, né? Não é que a praia é ruim. É óbvio que é maravilhoso. Eu só estou falando de mim. Exato. Eu prefiro. Então, eu aposto no que eu prefiro. Boa. Eu aposto no que eu gosto. Tem dificuldades? Tem, porque a sociedade não deixa barato. Os outros, o entorno, sabe aquela coisa? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? No caso do professor ainda fica fácil. Por quê? Porque é um fazer desprestigiado, é um fazer apequenado, é um fazer sem recompensas econômicas. Antigamente havia pouca recompensa econômica e muita recompensa simbólica. A recompensa simbólica desapareceu também. Hoje o professor, além de ser pobre, ele apanha em sala de aula e não é do outro lado do mundo, é aqui na nossa sociedade. Então, é muito fácil tripudiar, é muito fácil chegar e dizer, vai fazer outra coisa, né? Mas, à medida que você vai ganhando ao longo da vida maturidade, você também vai se vinculando àquilo que você considera relevante para si. E não é qualquer um que vai te desestabilizar. Entende o que eu estou dizendo? Nesse sentido, o autoconhecimento de que tanto se fala hoje é realmente muito relevante. Mas qual a faceta do autoconhecimento que eu acho importante?
É você discernir aquilo que na tua vida realmente conta para você, porque te alegra, porque te encanta, porque tem a ver com os teus talentos, tem a ver com as tuas competências, tem a ver com o que você faz de melhor, tem a ver com quem você é mesmo, né? Então, jogar basquete é maravilhoso, mas, velho, não é o meu caso. Uhum. Então, por exemplo, gerir uma brigadeiria é maravilhoso. Adoro, tenho admiração por gestores. E por que eu tenho admiração por gestores? Justamente pela minha total inabilidade com o assunto, Certo. né? Então, se cada um pudesse invadir-se a si mesmo e vasculhar com serenidade, sem dar bola para a torcida, o que é que conta de fato na própria vida, ficaria muito mais fácil depois saber se vai abrir uma brigadeiria, uma bicicletaria ou fazer uma pós em física nuclear, entendeu? Em Princeton. Por quê? Porque o que há de mais intimamente relevante costuma ser o indicador correto das possibilidades de vida. As outras não são objetivamente ruins, mas a vida objetiva não existe. O que há são vidas de carne e osso. O que existe, a vida é só uma palavra. O que existe é a sua, é a minha, é de alguém concreto. E aí, que cada um saiba de si, que cada um tenha tido a curiosidade de se investigar e de fazer descobertas sobre si mesmo. Então, o dia que pela primeira vez eu fui dar um seminário a pedido do professor, eu tive a felicidade de perceber que aquele momento da minha vida, muito embora tenha sido vivido dentro da escola, que estava valendo nota, que eu precisava passar de ano e todas essas babaquices que a gente costuma levar em conta, eu tive a felicidade de perceber que eu nunca antes tinha sido tão feliz quanto naquele momento. Então, eu olhei para mim mesmo e eu disse, isso aqui é muito legal. Quando é que vai ter o próximo seminário, né? Teve até um colega, isso me ajudou muito, esse colega. Ele disse, professor, porque cada um ia dar um seminário, né, de um tema diferente, né? Professor, deixa eu dar todos os seminários, porque fica muito legal e ninguém tem que fazer porra nenhuma, eu não estou afim de ir. E ele tá afim. Ele está afim, ele que dê todos os seminários que resolve o problema de todo mundo. O professor não aceitou, provavelmente porque se ele aceitasse, ficaria constrangedor para ele. Afinal, se é para dar todos os seminários, talvez ele devesse dar as aulas, né? Não um aluno. Mas como eu gostaria de ter podido dar todos os seminários. E eu entendi que aquele momento tinha sido mágico, tinha sido especial. Eu não posso abrir mão disso. Por quê? Porque eu estaria me violentando. A natureza me deu um clarão, assim, olha quem você é. Por que você acha que você está tão feliz? Então agora tem a inteligência de perceber que é por aí que a vida tem que ir. Então, quando te oferecerem sociedade numa brigadeiria, entenda, brigadeiro é uma delícia e uma brigadeiria pode te tornar milionário, porque se for um franchising de brigaderias pelo Brasil todo, ou quiçá pelo mundo, você vai se tornar um empresário milionário, próspero, e isso é muito lindo. Mas você viu o que aconteceu agora no seminário? Então, provavelmente gerir uma brigadeiria não vai brilhar os teus olhos como o seminário brilhou. Então, você tem a possibilidade de discernir e escolher. E eu tive a felicidade de apostar em mim, apostar as fichas na minha natureza. E claro, a cada dia que eu apostava,
eu dobrava a aposta. Por quê? Porque chegou uma hora que não tinha mais como voltar atrás, né. Chegou uma hora que, a sociedade tinha comprado a definição que eu ofereci de mim. Chegou uma hora que eu tinha assumido um papel junto aos meus alunos, junto às pessoas, mais recentemente na internet, Uhum. e você assume compromissos. E aí é muito legal, porque a felicidade tem muito disso, né. É as pessoas pensarem que você é quem você acha que você é. Porque existe aí uma harmonia identitária que é muito apaziguadora. Quem você acha que eu sou é mais ou menos quem eu acho que eu sou também. Porque pode não acontecer, né, pode não acontecer. O sujeito, ele é obrigado a teatralizar o tempo inteiro, Sim. ele é obrigado a fazer os outros pensarem que ele é aquilo que quando ele chega em casa e entra no quarto, debaixo do edredom, ele sabe que ele não é. E isso é desesperador, isso é devastador. Então, eu adoro, ter me tornado, ao longo da vida, quem eu penso sempre ter sido. E e assim será. E se alguém imaginar que eu possa ser mais feliz parando de fazer o que eu faço para ir não sei para onde, equivoca-se. Porque se eu escolhi fazer o que eu faço, é porque fazer o que eu faço para mim é o que tem de mais legal. É por isso que eu continuarei fazendo até o último suspiro.